Então, vamos começar rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Rafael, rogai por nós. São João, rogai por nós. Boa, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. A gente está aqui na terceira aula. E a gente vai abordar hoje o capítulo 3, que é o capítulo a unidade e a trindade de Deus, né? Então, a gente está começando enfim, seguindo o livro, né? E a gente está começando um pouco a se aprofundar nas revelações em que a gente citou, né, nas últimas aulas. Como que a gente conhece a Deus a partir das suas revelações, né? E o mistério da Santíssima Trindade é um deles. Então, basicamente, aquela mesma criancinha, deixa eu ver se consigo mudar aqui. Aquela mesma criancinha do outro slide, ela continua aqui por quê? Porque a gente também pode fazer a mesma pergunta, né? Tá, como assim? São três, né? Trindade de Deus, Santíssima Trindade. Como assim são três? São três o quê? Só que assim, se a gente for pensar, você assim, honestamente, você se daria o trabalho de ficar explicando para uma criança de 5 anos um problema de física nuclear? Eu jamais, primeiro porque eu não entendo nada de física nuclear, né? Mas a gente também tem que compreender que existem inteligências ou conhecimentos que não são tão acessíveis a pessoas de determinada idade, porque existe uma limitação, né? Uma limitação cognitiva. Uma criança não vai conseguir compreender e absorver aquele conhecimento. Então, a gente não pode comparar, né, a mente humana com a natureza de Deus. Ou seja, nós somos como aquela criança que vai ter dificuldade de compreender um conhecimento que ele enfim, muito maior do que a nossa, né, do que a nossa cabeça é capaz de compreender. Então, como a gente viu, né, sendo Deus um ser infinito, nenhum intelecto, e você pode ser o cara do QI 200, você pode ser o cara mais inteligente do mundo, você dificilmente vai conseguir alcançar essas profundidades, né, desse tipo de conhecimento. Então, a gente entende, né, dito isso, aqui acabei de falar isso, né, que Deus um ser infinito, nenhum intelecto pode alcançar as suas profundidades. Então, como Deus, ele revela a verdade sobre si mesmo, ele é como que ele se contenta em dizer qual é a verdade, mas só que explicar o como, né, como que isso acontece, isso é muito distante da nossa faculdade mental, compreender. Então é como se Deus revela, né, a verdade sobre si, mas ele não explica o como, né? Então a gente pode dizer que são verdades, essas verdades são mistérios da fé, né? Porque nós não vamos conseguir compreender, porque nós temos, né, uma mente limitada, né? E Deus não se trata de explicar a nós. E a gente, claro, compreende que é uma grandeza, uma generosidade imensa Deus, né? Mesmo sabendo que a gente não entenderia, mas mesmo assim revelar sim a sua verdade. E uma dessas verdades, né, de muitas que existem, é que havendo um só Deus, existe nele três pessoas divinas: a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, é uma natureza, mas são três pessoas divinas. Bom, só disso já é papo pra você bater a cabeça na parede e falar assim, cara, não tô entendendo nada, né? Porque assim, no plano humano, se a gente for pensar, bom, a gente tá aqui, a gente tá aqui em 6, né? 7, 6. Então são 6 pessoas e 6 naturezas. Existe a natureza aqui do Arthur, do Matheus, do Leonardo, do Joaquim. Enfim, cada pessoa tem uma natureza, né? No entanto, como que Deus, né? Ele é uma natureza, mas são 3 pessoas, né? A cabeça já começa a fundir um pouco. A gente, claro, não vai conseguir compreender de forma total, né, o porquê que é assim. Mas a gente consegue entender e se contentar que é um mistério, né? O mistério da Santíssima Trindade é um mistério central da nossa fé e da nossa vida cristã.
E é um mistério de Deus em si mesmo, né. Então, a gente também entende que o mistério da Santíssima Trindade, ele é a fonte, é a luz que ilumina todos os outros mistérios da nossa fé. E a gente começa, então, a querer compreender, então, já que existem 3 pessoas, a entender o que é cada uma dessas pessoas, né. Então, primeiro a figura de Deus Pai, né, a pessoa de Deus Pai. Primeiro, se a gente for buscar na Sagrada Escritura, como que Deus, se define, né. Se a gente for ver lá como ele se definiu a Moisés, né, ele falava: "Eu sou aquele que é". Ou seja, né, ele revela o seu nome misterioso, né, Javé, Yavé, e eu sou aquele que é, eu sou aquele que sou, né, ou a gente também pode falar: "Eu sou quem sou". É como se Deus declarasse que é com esse nome que ele quer ser chamado Deus, mas ao mesmo tempo Deus é um nome divino e misterioso, porque também ao mesmo tempo que é um nome revelado, mas também é a recusa de um nome, né. Deus ao mesmo tempo significa, né, que não existe outro nome que se pode dar a Deus, porque nenhum nome é capaz de significar Deus. Eh, então basicamente, se a gente for olhar para a pessoa de Deus Pai, a gente tem que olhar, pra aquele que é, né, então é o próprio estado de ser, né. Quem é Deus? Deus é. E Deus Pai, ele se contempla e se vê como é. Não é só uma questão de sim, Deus é, mas ele consegue se contemplar e se ver como é. Vai parecer um pouco complicado agora, tá, mas depois eu vou dar um exemplo que pode ajudar. É como se ele conseguisse formular conseguisse não, né, ele formula um pensamento sobre si mesmo. Se a gente for pensar assim, olhar para dentro de si, né, fazer um olhar, concentrar o nosso olhar para o nosso interior, a gente vai conseguir contemplar quem a gente é, né. "Poxa, eu sou o Arthur". Só que esse pensamento que eu tenho sobre mim mesmo, é um pensamento incompleto, é um pensamento imperfeito. No entanto, quando Deus se contempla e se vê como é, ele formula um pensamento completo e perfeito, certo? E esse conhecimento de Deus sobre si mesmo, é como se a gente pudesse definir esse Deus Pai. E quando se expressa, esse pensamento se torna vivo, é que chamamos de Deus Filho, né. Então, assim, rebobina, volta, né. Bom, Deus Pai, ele se contempla e se vê como é. E quando esse pensamento se torna real, vivo, é a pessoa de Deus Filho, porque é o verbo de Deus encarnado, né. Eh, enfim, é a expressão desse conhecimento de Deus sobre si mesmo. Não sei se está muito claro, mas depois eu vou dar o exemplo. E quando Deus Pai se relaciona com esse Deus Filho, né, com essa imagem viva, é, né, que a gente pode dizer que um contempla e reconhece a natureza do outro, que é a mesma, a natureza divina, e contempla na natureza tudo o que é belo e bom, e quer dizer, tudo o que produz amor em grau infinito. E esse amor desse relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho, é a que nós chamamos de Espírito Santo, né, que é um amor infinitamente perfeito, intenso, de forma que eternamente flui do Pai para o Filho e do Filho para o Pai, é que nós chamamos de Espírito Santo. Então aqui nós temos já, na mesma natureza, o entendimento de 3 pessoas. Resumidamente, ficou um pouco desalinhado, mas Deus Pai é Deus conhecendo a si mesmo, conhecimento de si. Deus Filho é a expressão, né, é quando aquele conhecimento, aquele pensamento se torna vivo. E o Espírito Santo é o resultado do amor de Deus por si mesmo, né. Desse relacionamento de Deus Pai e Deus Filho, que existe na mesma natureza, é o Espírito Santo que é o resultado desse amor. Aqui está o exemplo, né. Se, vamos supor, você chegou, você está em frente a um espelho.
tá? Você chegou ali na frente do espelho e você é real, você é de verdade, né? Mas a imagem que está sendo projetada no espelho não é real, né? Eh, essa imagem, né, se você tá ali de corpo inteiro, você vê uma imagem perfeita, mas aquilo é só um reflexo do espelho. Agora imagina, se essa imagem, esse reflexo, saísse do espelho, né, e se encontrasse ali com você, de forma viva ali do seu lado, né, palpitante ali como você. E ali sim seria ali seria a sua imagem perfeita, né. Mas não haveria 2 você, é a mesma natureza, né, mas haveriam 2 pessoas. Por que uma mesma natureza? Porque o pensamento é um, a vontade é uma, mas são 2 pessoas, né. Parece papo meio de doido, mas acho que facilita um pouco o entendimento. E se a gente for pensar, né, dá mais pôr mais lenha nessa fogueira aí, né, dá mais asas pra imaginação. Se a gente nesse relacionamento, né, você ali com aquela né, com aquela imagem viva e real, se você pensasse na existência desse amor como parte de você, também desse relacionamento, ali sim surgiria esse amor que seria a terceira pessoa, né. Então vamos lá, são 3 pessoas, mas em uma só natureza. Então, pode parecer um pouco maluquice, mas a gente pode tentar compreender um pouco, e o que eu posso dizer é que assim, poxa, isso ainda, Arthur, não faz sentido nenhum pra mim. Cara, a gente também tem que ter essa honestidade intelectual e entender que a nossa limitação humana não deve ser motivo de rebeldia no sentido de que, poxa, eu sou burro, eu sou ignorante, eu não consigo compreender. Mas, poxa, afastar também da nossa soberba intelectual e compreender que a profundidade da natureza de Deus, o mistério de Deus, ele está muito além daquilo que a nossa razão pode compreender, né? E de alguma forma, eh, agradecer a Deus, né, porque ele se dignou-se a dizer tanta coisa sobre si, mesmo entendendo que a gente teria essa limitação humana. Então, assim, não é um problema você não compreender de forma tão, né, tão clara, assim, objetiva. Mas é um pouco disso, tá? Então, por mais que sejam 3 pessoas, ainda é a mesma natureza. Essa mesma natureza então, assim, entendendo, as 3 pessoas são igualmente eternas. Porque às vezes as pessoas têm que pensar assim, né, de forma errada. Bom, Deus Pai veio é aquele que veio primeiro, Deus Filho veio depois e o Espírito Santo veio depois, mais tarde ainda. Não, né, eles têm a mesma são igualmente eternos. E nenhuma dessas 3 pessoas é mais poderosa, é mais sábia do que as demais. Porque no final das contas, o que um faz, né, todos fazem. Depois eu até coloquei essa frase ali no final. O que a gente acaba atribuindo ali para cada uma das pessoas, mesmo que seja uma natureza, é algumas obras, né. Então, por exemplo, a gente diz que a obra da criação, tudo que é obra de criação, a gente costuma atribuir a Deus Pai, né. Deus Pai criou tudo, criou o homem, à sua imagem, criou, enfim, né, as criaturas, as coisas, o mundo, enfim, a natureza. E Deus Filho, as obras de sabedoria, né, porque Deus Filho, Jesus Cristo, né, o Verbo encarnado, ele veio, né, nos ensinar, através da sabedoria divina, né, o que que nós precisamos, eh, enfim, né, o que Deus espera de nós, né, através de uma sabedoria, eh, pra que a gente pudesse conhecer a verdade, né, conhecer a verdade e encurtar aquele abismo que existia entre Deus e o homem, né, através da sabedoria, essa conexão entre um e outro. E o Espírito Santo, geralmente, a gente atribui às obras de amor, né. Então, o que seriam as obras de amor, né? Eh, enfim, a santificação das almas, por exemplo, né, a distribuição dos dons, enfim.
No final das contas, né, simplificando, o que a gente aprende na catequese é: Deus Pai é o Criador, Deus Filho é o Redentor e Deus Espírito Santo é o Santificador. Então, um faz, todos o fazem. Onde um está, estão os três, né? Então, não tem essa, né, no final das contas. E é isso. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? É um pouco difícil às vezes compreender, né, mas queria escutar um pouco de vocês. Mesmo que ninguém tenha dúvidas, mas a gente podia bater um papo aí sobre isso. Eu tenho uma dúvida. É uma das coisas que mais me deixam instigado quando eu penso nisso. É a questão do como os. É, é difícil até falar, mas como as três pessoas da Santíssima Trindade elas se relacionam e do porquê, sabe, de Jesus muitas vezes usar o nome de Deus, chamar ele de Pai, sabe, sendo que eles são um só, por Uhum. que ele tem essa comunicação, entende? Aí isso me confunde bastante de eu conseguir entender alguma coisa, sabe? Uhum. Sim, como eu disse, né, tem muito do mistério, que a gente não vai realmente conseguir compreender, mas esse tratamento, né, se dá muito porque são pessoas diferentes, né, mesmo que tenham a mesma natureza, mas são pessoas, quando, por exemplo, Deus Filho, ele adota em parte, ele é homem, ele é Deus e também homem, né? Então, já nisso já se difere de Deus Pai. É a mesma natureza, porém, existe essa diferença da pessoa, né? E eles se relacionam, acho que como o próprio nome diz, né? Pai e filho. Então, se a gente for pensar naquele exemplo do reflexo, né? Penso eu, né? Que mesmo que pela consciência, a gente consegue olhar assim, né? É outra pessoa. Existe a mesma vontade e a mesma mente, mas é outra pessoa. Enfim, e também tem outras questões também, porque se a gente for pegar a palavra, a Sagrada Escritura também, a forma também pode ser muito colocada como a gente se... Ficaria mais fácil de se compreender também, sabe? Porque não é que Deus Pai criou Deus Filho, né? Deus Filho já existia desde o princípio. Então, né, tem algumas questões assim que realmente a gente não, talvez não vai dar conta nunca de compreender pela mente humana, sabe? Não, Eu, deu pra sacar um pouquinho da ideia de quão grandioso é isso pra gente simplesmente, às vezes, resumir numa aula ou tentar entender uma vida, né? É muito grande isso. É o mistério da fé, né? Porque quando a gente escuta o mistério da fé, lembra do sacerdote lá, né? Celebrando a missa e quando o pão, a hóstia se torna corpo, né? E o Uhum. vinho se torna sangue. Então, tipo assim, cara, é isso, é fé. Como isso acontece? Cara, não sei, né? Humanamente não se dá para explicar, mas pelo viés da fé a gente consegue compreender e se relacionar e contemplar isso como verdade, né? Acho que tá aí um pouco aí o segredo, sabe? uma das coisas que eu penso sobre isso também é, olhando justamente para esse ponto que o Joga trouxe, do tipo, questão da relação deles e se o próprio Cristo chama Deus de Pai, eu acho que é uma, até mesmo uma intenção de Deus na questão da gente conseguir entender um pouco, né, pelo menos uma parte desse mistério, né, porque, tipo, ele poderia ter tantas outras maneiras para falar essa mesma coisa, mas ele escolheu de uma maneira que é muito próxima nossa, né, e que talvez se torne mais fácil para que a gente consiga entender aquilo que a gente precisa entender, né. Até tem algumas questões que, tipo, alguns teólogos que falam que, tipo, São José, ele acaba sendo muito tirado, assim, de muitos pontos da Bíblia que ele poderia aparecer, até para que a gente não confundisse, né, certas coisas ali dentro da Bíblia, no momento em que Deus fala, esse é meu pai, e, tipo, que pai que ele está falando, sabe? Então, acho que vai muito também daquilo que Deus sabe que a gente tem como limitação para entender. E também acho que acendeu uma ideia também, por exemplo, Jesus,
veio para que a gente pudesse, para apontar os caminhos, né, do Pai. Então, se a gente imita Jesus, que a gente pode olhar como nosso irmão mais velho, que se fez homem como nós, para mostrar que não existe distância entre Deus e o homem, né? Para mostrar essa conexão assim de proximidade, de intimidade, é como se a gente pudesse imitar a Cristo e se colocar na posição de filho e olhar para Deus como um pai. Talvez ele se coloque como filho, justamente para que a gente tenha mais compreensão disso, sabe? Talvez seja um pouco por aí também, sabe? Mas aí é coisa da minha cabeça também, sabe? Eu acho que não tá 100% errado, mas também não acho que seja, é por isso, entendeu?